Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Aqui você terá a oportunidade hoje, junto com o professor Guilherme, de estudarmos o decreto 1171 de 1994. Mas afinal, para que serve esse decreto? O que nós vamos estudar? Por que ele é tão importante? Nós vamos falar do Código de Ética do Servidor Público, sim, do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal. É dele que nós vamos falar. E já quero adiantar para você que esse dispositivo de lei que nós vamos abordar ao longo deste vídeo, ele é um dispositivo que é cobrado com bastante frequência. Então eu recomendo você que neste momento pegue o site do Planalto, coloque aí a lei ao lado, se você não tiver, pegue a lei mais atualizada ou a de acordo com o edital da sua prova e vamos estudar um ponto a ponto neste instante. Nós vamos falar do decreto 1171 de 94, porque ele é um dos documentos mais cobrados em provas de concurso público, principalmente quando nós falamos de ética no serviço público. Justamente pelo fato dele ser o Código de Ética Profissional dos servidores públicos civis aí do Poder Executivo Federal. Embora ele seja do Poder Executivo Federal, é muito comum ele ser cobrado aí em provas no âmbito dos estados ou até mesmo municípios, porque ele é uma lei que acaba sendo fonte primária para outros códigos de éticas, para outras legislações serem aplicadas. Então é por isso que nós temos uma incidência tão grande deste decreto. E esse decreto, ele é um decreto, né, que a gente pode falar um pouco antigo, obviamente, e neste decreto ele é introduzido por uma lei, né? Aliás, introduzido por uma lei não, perdão. Ele traz um artigo que formaliza a existência do nosso Código de Ética. Então ele fala aí que o Código de Ética faz parte desse decreto e ele já está em vigor desde a data da publicação dele, que foi lá em meados, obviamente, daquele ano. Então, lá no artigo 1º, ele já coloca para nós que ficava aprovado automaticamente todos esses dispositivos, todos esses elementos. Mas, não obstante, pessoal, só para formalizar para você, ou para contribuir com o seu estudo, para facilitar aí as coisas, essa primeira parte da lei, ela é um pouco irrelevante para nós. Ele vai falar que os órgãos da administração pública federal devem implementar. Ela é uma lei que ela teve um caráter mais transitório. Mas o que eu quero falar para você, automaticamente, é o que está a partir aí do nosso anexo. Porque nós vamos ter um anexo lá, olha aí na sua tela, anexo, é o único anexo que tem na lei. Ela tem 3 artigos em um anexo. E é o anexo que é o elemento que você precisa ter muita atenção. É o anexo que vai ser a fonte de tudo aí para o nosso estudo, tamanha importância. E uma coisa que me chama muito a atenção é o seguinte, que ele fala para nós, o Código de Ética Profissional, ele vai trazer para a gente aí um elemento e ele vai abordar lá no seu início regras deontológicas. Mas o que é deontologia? E deontologia é o que deve ser, ou seja, são as obrigações. Estou colocando aqui para vocês que devem ser observadas. Isso diz respeito ao que nós temos que seguir da deontologia. Então, ela é um ramo da ética que vai tratar de princípios, que vão tratar de fundamentos da moral. Mas aqui, para efeito da sua prova, para efeito do seu concurso, é a regra daquilo que deve ser seguido. Em outras palavras, o que o servidor público ele tem que seguir no seu dia a dia para cumprir com as normas? O que ele tem que observar? O que ele tem que levar adiante? Então, essa é a ideia maior que nós vamos colocar. E para a gente começar, eu vou falar para você a partir de agora um inciso, uma explicação. A gente vai fazer artigo por artigo do anexo, porque é o anexo que é o elemento importante para efeito da sua prova. E o primeiro item que nós vamos colocar, o item 1,
ele vai falar da dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o serviço público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que vai refletir o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Disso que ele fala para nós. Gente, esse trecho que nós acabamos de fazer a leitura, ele vai reforçar o papel da ética do servidor. A ética do servidor público aqui, ela se mostra um tanto quanto exemplar, tanto no ambiente profissional quanto na vida privada. Lembrando que o servidor público ele é a extensão do serviço público na sua vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você está na rua e você cai numa blitz e você é preso, não é o Joãozinho que foi preso, mas é o servidor público de tal lugar que foi preso. Por isso que você é essa extensão, tanto no ambiente profissional como na vida privada. Lembre-se, a sua postura ela vai refletir a dignidade do cargo e a imagem do serviço público. Por isso que é tão importante a gente fazer essa compreensão. Tá bom? Essa é a ideia inicial que eu quero colocar para vocês. Mas um outro ponto que eu também quero observar é o item 2. O item 2 ele fala assim que o servidor público não pode jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, ele não tem que decidir somente entre o legal e o legal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto, de acordo com o artigo 37 da nossa Constituição Federal. O artigo 37 da nossa Constituição Federal, só fazendo uma retomada para você, ele traz os princípios da administração pública, da legalidade, impessoalidade, modalidade, publicidade e eficiência, a famosa LIMP. Em muitos concursos, esse dispositivo ele é cobrado em direito administrativo. Mas, aqui nós estamos falando de ética, e no estudo da ética, esse dispositivo é cobrado para destacar a distinção entre moralidade e legalidade. Uma coisa que nós temos que saber, que nem tudo que é legal é moral. A conduta, ela sempre tem que ser guiada pelos preceitos básicos. Isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer para nós que o servidor público, ele estará diante aí de, o que eu posso falar para você, de uma busca de conflitos, de princípios, de ideias. Mas ele tem que ponderar pela legalidade sempre, pela honestidade, pelo que é correto, por aquilo que é plausível. Se evidentemente ele não tiver uma resposta para aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai atrás até mesmo do seu superior para agir, mas nunca cometer uma situação de imoralidade. Já no dispositivo 3, que eu coloco para vocês, ele fala assim, para nós, a moralidade da administração pública, ela não se limita à distinção entre o bem e o mal, mas ela deve ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Olha, esse daqui ele pega bastante, ele fala bem, mal, etc. Equilíbrio entre legalidade, enfim. Mas o que eu quero dizer para você, eu não, né, o legislador, é que a moralidade administrativa ela vai exigir sempre um comportamento pautado no bem coletivo. O servidor, ele não deve agir em interesse próprio ou corporativo, mas o servidor ele precisa sempre buscar um resultado que beneficie a coletividade. É isso que ele tem que fazer. É essa a ideia que ele tem que ponderar. Lembrando sempre que num conflito de interesse individual e interesse coletivo, vai prevalecer o interesse coletivo. O interesse coletivo, ele acaba sendo mais importante do que as minhas vontades, do que as minhas particularidades. Então, essa é uma outra ideia que a gente tem que pautar no nosso estudo.
Dando sequência, o item 4 fala para nós mais ou menos o seguinte. Ele fala que a remuneração do servidor público ela é custeada pelos tributos que são pagos de forma direta ou indireta por todos nós, até por ele próprio, e por isso exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator da legalidade. Isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer que a remuneração do servidor público ela é custeada por tributos. Tributos que são pagos por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo cachorro, por mim. Todo mundo paga tributo. Então, isso significa para nós, basicamente, que você tem que agir pensando que você poderia também ser beneficiado com aquilo. Então, você não pode se querer ser arbitrário. Você não pode querer colocar excesso de burocracia nas coisas. Porque quando você coloca um excesso de burocracia nas coisas, você está gerando ônus para você mesmo. Você é servidor. A máquina pública precisa funcionar, e se a máquina pública funcionar, isso desonera você também, indiretamente. Então é mais ou menos essa lógica que ele traz para nós. Tanto que ele fala, né, que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, que é a moral administrativa. Outro ponto que eu quero falar para vocês... perdão, eu estava olhando errado aqui. Mas agora vamos olhar esse. O inciso 5º diz o seguinte: o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como o seu maior patrimônio. O êxito do trabalho público é o maior patrimônio. Servidor público, ou futuro servidor público que está aqui assistindo essa aula, não importa onde, como, o trabalho desenvolvido pelo servidor público, ele tem que ser acrescido, ele tem que ser compreendido como um acréscimo do seu próprio bem-estar. Isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer para nós, basicamente, ou de uma forma bem interessante, que o servidor público ele precisa entender, de uma maneira geral, que a comunidade ela precisa daquele trabalho. A ética do servidor público ela deve ser encarada como um trabalho digno, como algo que traz benefícios para todos, como parte da comunidade que se beneficia por aquilo que ele faz. Então, se há sucesso no cumprimento das funções por parte do servidor público, a sociedade ela ganha também. O ganho é para todo mundo. Essa é a condição que a gente precisa colocar à tona de acordo com os nossos estudos aí que eu trago para você. Bom, dando sequência, um outro dispositivo que eu quero colocar para você é o inciso 6º. O inciso 6º, ele fala para nós, basicamente, que a função pública ela tem que ser compreendida ou ela tem que ser visualizada, basicamente, como um exercício profissional. Integra a vida particular de cada servidor público. Portanto, ele fala para nós que os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Isso é bem interessante. Por que isso é bem interessante? Porque para pensar o que eu falo para você. A ética no serviço público, eu já adiantei isso no começo da nossa aula. Ela não vai se limitar ao horário do expediente. Atitudes na vida privada, elas podem impactar a reputação do servidor e pertencer a uma sociedade sobre o órgão que ela atua. Isso é bastante claro. Então, o servidor ele tem que ter a ciência de que a vida privada dele vai influenciar na percepção de que a sociedade tem sobre ele e principalmente sobre a instituição pública que ele representa. Atitudes que são incompatíveis com princípios éticos, mesmo que na vida pessoal,
podem comprometer aí a substituição profissional dele. Agora, um comportamento ético exemplar na vida pessoal também vai contribuir positivamente para a vida desse servidor. Então, uma coisa está ligada à outra também. A gente não tem que pensar só no lado ruim, mas no lado bom. Salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais aí, ou de interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisitos de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum e a imputação a quem negar. O que isso significa para nós? É muito simples. O princípio da publicidade, ele garante para nós a transparência dos atos públicos. A exceção, obviamente, que a gente pode destacar, é quando há uma necessidade de sigilo, até mesmo por conta do interesse que está se resguardando ou que se está colocando à tona. Então, esse dispositivo, o inciso 7º, ele trata dessa ideia, porque você precisa saber, do princípio da publicidade. Quando a gente fala, da ideia de publicidade, o que eu trago para vocês? Eu falo que ela é um pilar fundamental da administração pública, da conduta ética do servidor. A publicidade dos atos administrativos garantem para nós transparência, controle social, pública. Todos têm direito de conhecer os atos, as decisões da administração pública. Nada tem que ser feito às escusas, a não ser se envolver segurança nacional, investigação policial, ou interesse superior, ou violar mesmo a intimidade de alguém. A transparência, ela não pode ser omitida, porque se ela for omitida, nós estamos falando de um desvio grave de função. Desvio esse que tem que ser combatido no âmbito do serviço público. Toda pessoa tem direito à verdade. Isso é importante também. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Dá a impressão que esse dispositivo, ele acaba sendo um desabafo aí por parte do legislador, tamanhos casos, de situações que tem de omissão, de erros no nosso Estado. Todo mundo tem direito à verdade, E o servidor, ele não pode omiti-la, ele não pode falseá-la aí de uma maneira geral. A verdade, ela é um direito fundamental do cidadão. É um dever do servidor público. E o Estado, ele não pode sustentar com práticas baseadas no erro, na opressão, na mentira, porque isso vai corroer a confiança pública, a dignidade das pessoas e principalmente vai enfraquecer a nação. Vamos imaginar que um servidor público ele está sendo questionado por um erro administrativo e ao invés de corrigir, ele omite. Ora, ele compromete a ética pública, de certa forma. Isso não tem nada de bom. Isso não tem nada de interessante no anseio da administração pública que a gente tanto estuda e que a gente tanto fala. Então, é mais um item aí que a gente precisa colocar à tona. O próximo elemento fala: a cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço público caracteriza o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe o dano moral. Da mesma forma, causar danos a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa
ao equipamento e às instalações do Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-la. Meus queridos, uma coisa que a gente tem que pensar aqui é mais ou menos o seguinte: o que acontece nessa redação legal trazida aí por parte do nosso legislador? Ele fala o seguinte: o servidor ele tem que agir com cortesia, ele tem que ter paciência, ele tem que ter zelo no atendimento das pessoas e registrar sua responsabilidade pelo uso, pela conservação dos bens públicos. Quando ele trata mal uma pessoa, ele danifica um bem, não é só um desrespeito à instituição, mas é uma ofensa a toda a sociedade. Toda a sociedade fere, toda a sociedade é machucada. No 10 fala assim: deixar o servidor público ou qualquer pessoa à espera de soluções que compete ao setor em que ele exerce aí suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atrasos. Além disso, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente um grave dano moral aos usuários do serviço público. Então, é um outro elemento interessante que ele fala para nós. E nesse elemento interessante que ele fala para nós, o que isso é de interessante? Ele fala o seguinte para a gente, ó. A demora injustificada no atendimento público, isso que você tem que pegar, ela não é apenas uma falha administrativa, mas é um ato de desumanidade. E se é um ato desumano, é um dano moral para a sociedade. Então, se um servidor propositalmente demora aí para resolver um problema, ou organiza mal aí o atendimento, gera uma fila extensa, ele comete um grave dano moral ao usuário. Ele infringe o seu dever ético. E isso tem que ser vedado, conforme previsto pelo nosso texto de lei. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. O servidor, ele tem que prestar aí todas as suas atenções às ordens legais que são dadas a ele. Além disso, atentando-se pelo cumprimento e evitando conduta negligente. Os repetidos erros, os descasos, os acúmulos de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam-se até mesmo pela imprudência no desempenho da função pública. Então, isso é um outro dispositivo que eu quero colocar para você. Já parou para pensar aqui? Deixa eu colocar na minha tela aqui para vocês me verem. Você já parou para pensar que o servidor público ele deve cumprir com atenção e com responsabilidade as ordens legais que são dadas para ele? Já reparou isso? As ordens que são emanadas pelos superiores? O servidor ele tem que evitar conduta negligente, erros repetidos, descasos. Isso é imprudência. Então, se o servidor ele recebe, vamos pensar aí, uma ordem para realizar uma atividade, ele ignora essa ordem, ele segue de qualquer forma, dá erro contínuo. Ora, isso é negligência, isso é imprudência. Portanto, ele tem que ser punido. Outra coisa que nós vamos falar aí, deixa eu colocar na sua tela. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho, ela vai ser compreendida, é um fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, isso é mais um elemento para a gente observar. E o que ele quer falar para nós? Que quando um servidor público ele comete uma ausência injustificada no serviço público, não é apenas um descumprimento de regras funcionais, mas é um ato de desrespeito, um ato de desmoralização ao serviço público, e que vai ocasionar aí desorganização nas relações. Então, se ele se ausenta com frequência, sem justificativa, deixa suas atribuições pendentes, ele vai prejudicar o fluxo, ele vai sobrecarregar os outros colegas de trabalho, e por isso que ele vai faltar com a ética,
Por isso que ele vai cometer aí uma conduta inadequada, que a gente precisa observar, conforme eu coloco para vocês também. Próximo dispositivo, o inciso 13, fala assim: o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois a atividade pública é uma grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento das nações. Esse último dispositivo desse nosso bloco de aula, ele é bem interessante. Porque o que ele fala para nós, basicamente? Vamos imaginar o seguinte: o servidor público, ele deve atuar com respeito e colaboração. O servidor, o que acontece com ele? O que a gente precisa tangenciar dentro desse ponto? Nessa situação, quando o servidor ele trabalha em equipe, ele tem que respeitar as pessoas, porque ele vai contribuir com o crescimento da sociedade. Ele reforça seu compromisso ético com a sociedade. Então, eu posso falar para você, eu tenho que trazer aqui à tona, na nossa visualização, que quando ele não observa esse dispositivo, ele está ferindo aí a sociedade. Antes da gente fechar esse nosso bloco, eu quero trazer para você algumas dicas importantes sobre esses elementos. Então, nessa primeira parte do nosso anexo, o que é crucial para você levar aí para a sua prova? A primeira delas é, quando for estudar o Decreto 1171 de 94, dá uma lida no artigo 37 da Constituição. O artigo 37 vai falar da LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Compreender esses princípios éticos da Constituição é compreender o Decreto 1171. Também é muito importante você ficar atento a essa visão que o legislador ele traz para nós aí quase que sempre, que é o elemento ético que ele aporta nas condutas. Não basta apenas obedecer às regras legais. O servidor ele vai ter que agir com base na moral, na justiça e na honestidade. Então ele não pode estar diante de situações de desonestidade e de oportunismo. Assiduidade e responsabilidade são condições essenciais. As questões de concurso público aí, elas costumam abordar a necessidade de cumprir ordens legais, evitar atraso, garantir presença constante no local de trabalho para garantir um bom funcionamento da administração pública, evitar confusão com direito de sigilo, já que a publicidade é uma regra, mas deve ser cumprida, salvo aí quando envolver segurança nacional ou uma investigação sigilosa. A moralidade administrativa vai além de cumprir leis. Então, é bastante importante você ver a humanidade da situação. Um idoso na fila 3 horas. Não é? Pensar em como atender e tirar aquela pessoa da conduta desumana é uma atitude ética. Harmonia e respeito no ambiente de trabalho. Os concursos aí trazem cenários para testar a capacidade do servidor público de forma colaborativa, como manter relações cordiais, como ter um bom trato com o público, como você se atenta aos bens públicos, também é falado. O direito à verdade, as questões vão abordar a responsabilidade do servidor de informar a verdade de forma objetiva e sempre interpretar dilemas éticos. Como assim interpretar, né, dilemas éticos? Eu tenho visto que as provas aí de ética, elas trazem dilemas que você tem que ponderar entre valores como justiça, legalidade, conveniência, honestidade. E você sempre vai ter que, na questão,
em que ela reforça o compromisso com a moralidade e o respeito das pessoas. É isso que você vai ter que seguir. Meu amigo, espero que você tenha gostado deste vídeo. Estaremos juntos. Se inscreva no meu canal, no meu Instagram, @profguilherme. Se tiver alguma dúvida, mande lá, que vai ser um prazer imenso poder contribuir com o seu estudo. Forte abraço e até mais.